A narrativa da Guerra de Troia não se encontra em sua totalidade inserida apenas na Ilíada de Homero, né? Há outros poemas épicos que dão conta dessa narrativa e que antecedem, porque a Ilíada diz respeito a apenas uma parte, né, desse ciclo épico. Né? O que é o ciclo épico? É um conjunto de poemas de que Homero é apenas um fragmento, né? A obra de Homero é apenas um fragmento, Ilíada e Odisseia. Né? Há vários outros autores também. Né? E esse conjunto de narrativas vai desde o início do mundo até a morte de Odisseu. É quando termina então o chamado ciclo épico. Né? Antes, tudo era atribuído ao Homero. Né? As pessoas imputavam a Homero essa autoria de todos esses poemas, uma quantidade imensa, né, muitos dos quais já perdidos. Já na época helenística já se tinha perdido. Né? Então Heródoto, que é um historiador do século V, principal cronista das guerras médicas, né, ele começou a estudar esse conjunto de narrativas épicas e começou a pôr em dúvida a autoria de Homero em várias delas, e até fazer novas atribuições. Né? Depois a historiografia viria na sequência, estudaria melhor essas obras, e o que nos interessa em especial é o ciclo chamado ciclo troiano, né? Que começa com as núpcias de Peleu e Tétis. Né? Isso é contado nos cantos cíprios, que são atribuídos a Estásino ou Egésilo de Chipre. É uma obra extensa de 11 volumes e que aborda as núpcias de Peleu e Tétis, que seriam os pais de Aquiles, né? O julgamento de Paris, o rapto de Helenas, a partida de Aulis e o sacrifício de Ifigênia, o abandono de Filoctetes em Lemnos, e o decurso do início da guerra até a desavença entre Aquiles e Agamenon, né? Ou Agamenon, que é um termo que as pessoas usam mais, né? E eu vou sempre preferir falar Agamenon. Então, aí então começa a Ilíada, que é atribuída a Homero, né? Dela faz parte a sequência da fúria de Aquiles, decorrente da expropriação que ele se vê obrigado de perder a sua escrava, Criseides, para Agamenon, né? E ele fica enfurecido, sai da guerra, né? E pede a intervenção de sua mãe Tétis, que é uma deusa, junto a Zeus, para que ele seja vingado, né? Para que a saída dele da guerra redunde no fracasso fragoroso dos gregos, né? E depois, então, a série de narrativas sobre os sucessos troianos decorrentes dessa saída, né? Até que Patroclo resolve, que é grande amigo de Aquiles, ele então pega as armas de Aquiles com a sua autorização e vai enfrentar os troianos, desobedecendo a ordem de Aquiles de não se afastar muito do acampamento grego. O que ele faz? Ele chega bem perto das muralhas de Troia e aí ele é morto, né, por Heitor. Então Aquiles fica enfurecido e volta à guerra, né, e isso vai ensejar a morte de Heitor, o vilipêndio do seu corpo, né, e por fim a súplica de Príamo, que é o pai de Heitor, rei de Troia, para que Aquiles devolvesse o corpo do seu filho, o que Aquiles aceita. Né? E aí então termina Ilíada. Então o relato que a gente vai ver agora é essa passagem contada por Homero de Ilíada, que começa com a fúria de Aquiles, essa anfangatê da guerra de Troia. Vamos a isso. A Ilíada começa com a desavença entre Aquiles e Agamenon, chefe supremo dos gregos. Tudo acontece pela disputa em torno de uma mulher, Briseide, filha de Brises, sacerdote de Dioniso, na cidade de Lirnessa, situada nas imediações de Troia,
saqueada pelas forças gregas em busca de mantimentos, riquezas e escravas. A Aquiles coube Briseide, como despojo de guerra para servir-lhe como escrava. Tebas, situada também naquelas imediações, não confundir com a Tebas do ciclo de Édipo Rei, teve destino semelhante e, além de mantimentos e riquezas, forneceu também Criseide, filha do sacerdote de Apolo Crises, que foi entregue a Agamenon para servir-lhe também como cativa. Mas Crises, inconformado com a perda da filha, tentou sensibilizar Agamenon, que não apenas negou o pedido, como ainda o ameaçou. Crises então pediu a Apolo que reparasse aquela injustiça, no que foi imediatamente atendido pelo deus. Uma terrível epidemia começou a graçar entre os soldados aqueus. Calcas, o adivinho grego, foi chamado para explicar o que estava acontecendo e afirmou que Crises deveria ser devolvida a seu pai, senão Apolo continuaria a matar os soldados gregos. Agamenon ficou enfurecido com essa notícia e decidiu que o deus seria atendido, mas ele ficaria com a escrava de Aquiles, Briseide. Começa então a desavença. Aquiles teria matado Agamenon se Palas Atenas não tivesse aparecido apenas para ele e segurado sua mão, impedindo-o de cometer tal ato. Sua cólera não tem fim, e o Pelida, que quer dizer filho de Peleu, não apenas se retirou da guerra, levando consigo os seus guerreiros, os mirmidões, como ainda reclamou com Tétis, sua mãe, pedindo para que falasse com Zeus para que interviesse no conflito em favor dos troianos, para que todos vissem como ele fazia falta na guerra. Tétis atende ao filho e pede a intercessão de Zeus, que se compromete a ajudar a deusa. Durante a ausência de Aquiles, outros guerreiros alcançam seu momento de glória, como Menelau, marido de Helena, que investe pesadamente contra as hostes troianas ao divisar Paris à frente armado para o combate. Mas esse se acovarda e foge, com medo do acerto de contas, arvorado pelo rei de Esparta, ávido de ter consigo. Eis um trecho da Ilíada que narra essa parte do combate onde Paris foge de Menelau. Mas antes um pequeno esclarecimento. Paris era também chamado de Alexandre, ou ainda, por causa de sua beleza, o divino Alexandre, ou ainda Divo Alexandre. Menelau tinha por epíteto o discípulo de Ares, deus da guerra, sendo filho de Atreu, e por isso às vezes também denominado de o Atrida. Escutemos agora as palavras de Homero no canto 3º, versos 15 a 38 da Ilíada. Quando os dois corpos do exército perto se acharam um do outro, adiantou-se das forças troianas o divo Alexandre, com arco e espada, nos ombros a pele de um grande leopardo e 2 lanças na mão revestidas de ponta de bronze, desafiando desta arte os melhores guerreiros acaios, a que com ele se viessem medir em duelo terrível. Logo que o viu Menelau, o guerreiro discípulo de Ares, como avançava com passos arrogantes na frente do exército, muito exultante ficou, como o leão esfaimado que encontra um cervo morto. Quando o formoso Alexandre, que um deus imortal parecia, o viu à frente dos outros, sentiu conturbar-se-lhe o peito e para o meio dos seus recuou, escapando da morte. Como se dá quando alguém nos convales dos montes estaca, em frente a uma serpente, a tremerem-lhe as pernas e os joelhos,
e retrocede de um salto, com o rosto sem cor, todo medo. Por esse modo, afundou para o meio dos teucros valentes pares, o divo Alexandre, do filho de Atreu temeroso. Heitor corre atrás do irmão, insultando pela covardia demonstrada. Pares, envergonhado, propõe que os exércitos cessassem as hostilidades e aceitassem, como vitorioso, aquele cujo representante vencesse o oponente num combate direto, ou seja, num duelo entre ele e Menelau. Heitor se alegra e avisa a todos da decisão do irmão. A guerra de Troia finalmente chegaria a seu fim. Todos se reúnem para assistir à refrega. De cima dos muros de Troia e da torre principal, os chefes se amontoam. Príamo chama Helena a seu lado e pergunta-lhe sobre alguns soldados aqueus. Então o encontro entre Menelau e Pares. As pessoas estão na parte de fora das muradas e Príamo e alguns chefes troianos se dirigem à murada, à torre principal, para assistir à luta. E Helena aparece também para ver. E houve esse comentário, feito por chefes gregos, que nunca tinham visto Helena. É compreensível que os teucros e aquivos de grevas bem feitas por tal mulher tanto tempo suportem tão grandes canseiras. Tem-se realmente a impressão de uma deusa imortal estar vendo. Mas, ainda assim, por mais bela que seja, de novo reembarque, não venha a ser em futuro motivo da ruína dos nossos. Ela é hostilizada, E Príamo tem uma atitude extremamente generosa, uma atitude de pai. Ele diz assim: vem, minha filha, aqui mesmo, bem perto de mim, vem sentar-te, porque o primeiro marido, os parentes e amigos revejas, não és culpada de nada. Os eternos, os deuses, somente têm culpa que nos mandaram a guerra de fortes aqueus, lacrimosa. E Helena diz assim, ela lamenta aquilo tudo, Ela dá razão aos seus críticos. Ela diz assim: sinto por ti, caro sogro, respeito e vergonha a um só tempo. Bem melhor fora se a morte terrível me houvesse levado, antes de haver consentido em seguir o teu filho, deixando o lar e o esposo, minha única filha e as gentis companheiras. Mas não devia ser assim. Essa a causa de todo o meu choro. E aí Príamo pergunta, é um momento que há um elogio feito por Homero ao exército grego, destacando 3 características do exército grego através de personagens. Ele pergunta assim para Helena: vem revelar-me quem seja aquele homem de aspecto imponente. Como se chama esse acaio tão belo e de tal corpulência? Ela responde: esse é Agamenon, rei poderoso, de Atreu descendente, tão grande rei, chefe de homens, quão forte e notável guerreiro. Depois ele pergunta mais à frente: filha querida, revela-me agora quem seja aquele outro, cuja estatura é menor que a do filho de Atreu. Agamenon, mas é de espaldas mais largas, de ver e de peito mais amplo. Que é Odisseu? Ela responde: esse é Odisseu, de Laertes nascido, astucioso guerreiro, de Ítaca oriundo, apesar de ser ilha de chão pedregoso, em toda sorte de ardis entendido e varão prudentíssimo. E por fim, ele pergunta ainda: como se chama esse acaio tão belo e de tal corpulência, de bem maior estatura e de espaldas mais largas que os outros? Ela fala assim:
Esse é o baluarte dos homens aquivos, Ajax, os gigantes. A gente tem que interromper porque Ilíada é um poema extenso demais para que caiba apenas em um vídeo, é impossível. Então, eu faço, para fechar esse vídeo, a observação sobre a importância dos deuses no desdobramento da guerra. Não é fruto apenas das ambições, vaidades, medos humanos. A guerra é também o desejo deliberado de até destruição da cidade de Troia, que é o caso de Hera, né? Hera, esposa de Zeus, chega a ser repreendida por esse, pela sua pertinácia em querer destruir. E ela fala, é isso mesmo, eu quero destruir. Então, a gente vai ver depois o significado disso, né, no próximo vídeo. E lembrando que essa passagem da Guerra de Troia, a guerra em si existiu, mas a apropriação literária que dela foi feita, ela é permeada de implicações simbólicas e que vale a pena sempre pensar e buscar perceber, não apenas nas intenções conscientes do poeta, mas também na forma com que as ideias afloram, às vezes até de forma inconsciente, representando outras coisas em um plano alegórico que apenas a guerra em si não representa. Então é muito interessante vermos e estudarmos a Guerra de Troia a partir dos seus vestígios literários e, mais do que tudo, mais do que ver filmes e coisas do gênero, né? Porque ali está verdadeiramente a expressão dessa complexidade simbólica que os homens deram a esse acontecimento, né, do século XII, né, antes de Cristo. Então é isso. Próximo vídeo a gente encerra a Ilíada e conversa a respeito das implicações simbólicas dessa narrativa belíssima que o gênio humano um dia inventou.